Jesus, a você que está aqui, a você que está em casa, que possamos realmente ter uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Feche os teus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez até este momento e já te agradecemos pela fé por tudo que o Senhor fará daqui até o final do culto. Que tenhamos paz em nosso espírito, em nossa alma, que toda inquietação caia por terra, que toda ação contrária caia por terra, que todo peso espiritual que gera sonolência, que gera desânimo no começo de ano, que seja agora banido de nosso meio em nome de Jesus. E que pelo Teu Espírito possamos nos alimentar da Tua palavra, Pai. É o que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de entrarmos na palavra, duas coisas que veio ao meu coração. Primeiro, você que está nos assistindo, se você quiser participar desse tempo de primícias, mas você é alguém que não é daqui, é de outra igreja, ou nos acompanha online, você pode fazer também via Pix, não é? E a sua oferta e o seu pedido, se for algo que você possa confiar a nós, pastores, você tem o WhatsApp da igreja, não sei se alguém consegue pôr aí. Esse telefone ele só fica em posse, ou está sob minha posse ou a posse da profetisa Kátia, minha esposa. E nós podemos anotar para você e colocar na urna. Ou você pode orar também e crer que Deus está ouvindo a sua oração, amém? E para aqueles daqui, os que estão presentes, não se esqueça, mesmo você fazendo via Pix, você escreve no envelope que é oferta de primícias, amém? Nós queremos orar por esses envelopes depois de uma forma separada. Outra coisa, a palavra diz que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho, não é? E temos que ser exemplo em tudo. Então você que já tem filhos, que já sabe falar, também pega um envelope para ele. Pergunte para ele o que ele quer de Deus e você vai se surpreender. Talvez ele tenha mais fé do que você, porque quando somos adultos a nossa fé é limitada. A criança, se ela imagina que ela voa e ela voa na imaginação dela. Então pergunte para ele, anote no papel, ensine ele, pega uma oferta lá, põe no envelope, no dia que vier trazer, traga e coloca aqui, ensina ele, para que ele cresça vivendo a bênção. Por isso que raramente você vê um judeu pobre. O judeu pobre é mais rico que todos nós aqui juntos, porque o judeu aprende essas coisas desde pequeno. Para eles é a gratidão ao Eterno de fazer algo em prol da casa de Deus. Amém? Então faça isso, não se esqueça. Irmãos, nós começamos aí um novo ano, e todo ano, de 5 anos para cá, 6 anos, nós trabalhamos com temas. E é interessante que o tema desse ano é princípios da fé. Princípios da fé cristã ou da fé em Cristo. E dentro disso, nós temos 12 temas também. E o primeiro, que é desse mês, é disciplina, alinhados com a palavra de Deus. O que é, irmãos, princípios, não é? A Bíblia contém princípios que são imutáveis e esses princípios têm relação direta com o caráter de Deus, porque Deus não muda. Agora, precisamos entender que fundamento é uma coisa e princípios é outra, ok? Fundamento é a base, é o alicerce que define a estrutura de algo. Princípios são diretrizes e preceitos que formam a estrutura em si. O que é isso? O fundamento é a base e os princípios são construídos sobre esta base. Nós não podemos construir um novo alicerce. O alicerce é a palavra de Deus e essa palavra nos traz os princípios. E esses princípios, eles foram colocados sobre o fundamento da palavra que é Cristo e nós vivemos esses princípios. Você pode mudar a forma a qual você está almejando algo, mas você não pode mudar os princípios de Deus, ok? Deus é imutável. E dentro disso, este mês, não é? O tema do mês, que é
alinhados com a palavra disciplina, Hebreus 12:11, que é o versículo do mês, diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12:11. Amém? Então, nós vivemos um tempo onde há muita falta de disciplina na sociedade. E quando você fala de disciplina, irmãos, você tem que entender que não é falar de coisas legalistas, de coisas que trazem um peso. Não. Se você não fizer isso, você está de banco. Não, irmãos. Estamos falando de uma disciplina mais além. Disciplina na igreja, você viver os princípios de Deus, disciplinas espirituais. E as disciplinas, de uma forma muito simples, podemos dividir assim, interiores e exteriores. O que é interior? As espirituais. Meditação da palavra, oração, jejum. Tudo isso são disciplinas que você precisa carregar dentro de você. Às vezes não vivemos algumas coisas porque não somos disciplinados, ok? As exteriores, submissão, adoração, serviço, enfim. Tudo é disciplina, irmãos. Disciplina abre portas da graça de Deus na sua vida. A disciplina faz você ser mais próximo de Deus, a oração, o jejum. Disciplina na sua vida financeira. Você já parou para pensar que talvez não é que Deus não te abençoa, é que você não sabe ter disciplina naquilo que Deus te abençoa? Existe algo, irmãos, engraçado, você vê uma pessoa falando num podcast, que mentalidade de rico, mentalidade de pobre. Lembra que nós já ensinamos aqui que pobreza é um estado de espírito, não tem nada a ver com dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro e é pobre, espiritualmente falando, é miserável. Mas é a disciplina, e o pai rico e o pai pobre, esse rapaz ele é evangélico, e ele fala o seguinte: o pobre é assim, ganhei 10 mil, ai que bênção, obrigado Jesus, vou lá e compro um iPhone, e gasto os 10 mil, e fica chupando o dedo e pedindo dinheiro emprestado para colocar a internet no celular. O rico ganha 10 mil, ele diz, como é que eu vou multiplicar esse dinheiro para fazer dele 20? E é interessante que você vê que é uma mentalidade. Então tudo é uma disciplina, irmãos. Tudo é disciplina. Disciplina é a sua alma, ela luta contra. Acordar cedo, orar. Acordar cedo, ler a palavra, sair para trabalhar. Tem pessoas que ele não para em serviço nenhum. Por quê? Porque ele não tem disciplina de acordar cedo. Aí começa a chegar atrasado, começa a pisar na bola. Não fica. Mas aí ele sai do serviço e bota a culpa no patrão. Então assim, tudo é disciplina. Você vê o exercício físico, você vê lá na televisão, e fulano, parabéns, fulano ganhou medalha de ouro em tal esporte, mas fulano treina de 8 a 12 horas por dia. É disciplina, tudo é disciplina. Só que nós espiritualizamos tudo e falamos assim, eu não tenho talento para isso. Eu não tenho talento para aquilo. Quem disse para você que só o talento por si só basta? Você pode ter talento para o que você quiser, se você não ser disciplinado em estudar, em focar naquilo, você não cresce. Então tudo é disciplina. Disciplinar a língua para não falar mal da vida dos outros. Tudo é disciplina, irmãos. Amém? E eu queria falar hoje, dentro disso, a questão das primícias, que estamos aí, não é? E o tema da mensagem é que o primeiro é de Deus, amém? Gravou aí? Então, quando eu falar assim, que o primeiro, não é? Vamos colocar assim, que o primeiro é, você fala de Deus, amém? Tranquilo? Estamos acordados? Então, irmãos, a palavra primícias é uma palavra muito importante. Por quê? Porque essa palavra no hebraico é reshit. E aí você ouve um judeu falando assim, Bareshi, que é Gênesis, início.
E essa palavra, reshit, ela significa primeiro, início, princípio, primeiro da colheita, tudo é essa palavra reshit. E as primícias na Bíblia, elas referem-se a muitas coisas. Mas de uma forma geral, é tudo que você entrega primeiro ao Senhor. Pode ser a questão financeira, é um tipo de primícia. O teu tempo de oração é um tipo de primícia. Tudo é primícia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo é primícia. As consequências de você ter uma vida disciplinada, de ter a primícia, de sempre entregar o primeiro para Deus, em tudo na sua vida, as consequências você não faz ideia do que Deus pode fazer, ou te dar. E é interessante porque, quando você lê Gênesis 1:1, que diz assim, no princípio, não é assim? A palavra ali é reshit. Aí, quando você vai para Caim e Abel, e olha que interessante, porque às vezes você cai naquele conto do vigário que diz assim, isso é coisa da lei. Primeiro que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Amém? A lei que foi escrita por Moisés e dada por Deus, ela não perde os seus princípios espirituais. Adultério deixou de ser adultério? Ladrão deixou de ser ladrão? Matar alguém, a não ser por legítima defesa, deixou de ser assassinato? Princípio é princípio, irmãos. Só que é interessante porque as primícias vêm antes da lei. Antes que Moisés escrevesse a lei, já havia a ação de primícias na Bíblia. Quando você vai em Gênesis 4, verso 3 e 4, diz que no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Caim, presta atenção, trouxe do fruto da terra uma oferta. Tranquilo? Abel também trouxe das primícias. Presta atenção, como é diferente. Caim trouxe qualquer coisa que lhe sobrou. Abel pegou as primícias da criação, da gordura, como diz a Bíblia. As primícias, o melhor que ele tinha, os primeiros do rebanho, os mais fortes. E levou para sacrificar a Deus. E aí a palavra diz que Deus se agradou de Abel. Mas não entendo, eu dizimo, eu oferto, minha vida não muda. Fulano foi na igreja lá no começo do ano e vive a bênção o ano inteiro. Por que será? Tudo é importante, irmãos. Mas tudo o que você faz, o que é o dízimo? É o primeiro, é uma primícia. Tudo o que você faz tem que entender que primícia é o melhor que você faz para Deus. E aí é interessante porque isso nos revela que as primícias são um princípio do reino, não apenas uma prática da lei. É um princípio do reino, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Já começa a primícia aí. Tudo que você pensa em fazer, busque primeiramente fazer a vontade de Deus. E aí caímos naquilo que sempre falamos. Não há desculpas no mundo espiritual para você não primar primeiro pelas coisas de Deus. Então, eu não vou no culto porque eu preciso trabalhar, fazer uma hora extra. Eu não vou orar hoje porque eu estou muito cansado. No mundo espiritual isso não vale de nada. Você está se afundando. E o duro é que se você prestar atenção, você fica patinando. E mesmo você fazendo essas coisas e não primando as coisas de Deus em primeiro lugar, você percebe que no final, parece que você não fez nada. Agora, existe um relato, uma história na Bíblia, que nos dá isso de uma forma mais prática. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 5 e deixar aberto. Josué capítulo 5, verso 13.
Lembre-se, o primeiro é de... Amém. Glória a Deus. Estão acordados. E aqui, irmão, nós olhamos e vimos algo muito prático sobre primícias. E detalhe, não foi Josué que pediu, foi Deus. Então a primícia é um princípio do reino, ela não nasce na terra, ela nasce nos céus. Por isso que muitas vezes não somos abençoados, porque a gente não consegue ter mais isso. Eu vivo na graça, eu não preciso fazer nada. Vai. Eu posso deitar e nem lembrar que Deus existe. Vai. Deita como um burro e levanta como um cavalo, que uma hora você vai estar comendo capim. Cuidado, irmãos. Não abuse da graça. Então, o primeiro é de Deus. E aí, Josué capítulo 5, verso 13, diz assim. Vai comigo aí. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele. Olhou para onde, irmãos? Então, era algo que estava em cima. Com uma espada na mão, Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu senhor tem para mim? Quem é que tem ordem para dar para Josué, irmãos? O Senhor. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Agora lê comigo aí, o capítulo 6, diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Agora vai comigo lá no verso 17. Diz assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. O primeiro é de... Olha o que Deus pede aqui. A primeira cidade a ser conquistada além do Jordão era a primícia de todas as outras cidades que Deus daria ao povo de Israel. A primeira cidade era a primícia de tudo. Agora, devemos tomar cuidado, irmãos, quando nós tocamos no que é de Deus de forma indevida ou errada. Tome cuidado quando você toca naquilo que é de Deus. Você olha o exemplo lá de Uzá, não é? Quando Davi foi buscar a arca, ele tocou na arca de forma que não deveria e Deus o matou. Quem matou ele, irmãos? Porque hoje, como nós somos muito espirituais, muito perfeitos, tudo que acontece de errado foi o diabo. Sim ou não? Foi o diabo. Mas na Bíblia era Deus. E até o diabo, quando matava, é porque Deus mandava ele matar. Quem é Satanás, irmãos? Um anjo caído, uma peteca na mão de Deus, que ele bate e fala: vai ali, bate, vem aqui. Ele tem poder? Tem, mas a autoridade é do nosso Cristo. E a palavra diz que Cristo destronou todo o principado. Mas é para quem está em Cristo. Você acha que se fosse da vontade de Satanás, ele já teria me enforcado aqui em cima desse palco? Você acha que ele quer que eu fale bem de Jesus e mal dele? Então, irmão, seus olhos não vê, mas há uma guerra espiritual, onde se é falado do amor de Deus. Você não tem dimensão do que é isso. Aí, você vê uma outra história interessante, Daniel capítulo 5,
a partir do verso 25, diz assim, que o rei Beltesazar, o rei Nabucodonosor tinha morrido, agora estava um tal de Beltesazar, e ele resolveu pegar as taças de ouro que era do Senhor do templo, e que estavam guardadas, e resolveu fazer um banquete, tomar muita cerveja, muito vinho, tomasse o que tivesse na época que existia de bebida alcoólica, ele resolveu fazer uma festinha. E quando ele começou a fazer isso, diz que uma mão apareceu e começou a escrever, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí vem Danielzinho para interpretar. E irmãos, uma coisa difícil, é quando alguém fala assim, pastor, eu tive um sonho, ou eu tive uma visão, e era assim, 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 aí Deus fala, é para ele mesmo. Mas quando é coisa ruim é difícil de falar. Primeiro porque a pessoa não tem a disciplina de aceitar. Ela entende que quando Deus mostra é para os outros e não é para ela. E aí Daniel diz, Mene, Deus contou os dias, e de seu reinado ele terminou o seu fim. Tekel, você foi passado na balança e não atingiu o peso necessário. E Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Traz isso para o pessoal. Nós somos destruídos pelo próprio Deus. Nós encurtamos a nossa vida na terra, porque aquele homem no outro dia morreu. Deus matou ele. Usou alguém que foi lá e assassinou ele. E dividiu o reino. Traz esse reino como a tua família, o teu lar. Quantas famílias estão se dividindo? Quantas famílias em pé de guerra? Porque está tocando naquilo que é do Senhor. E aí você ora, você jejua, você faz campanha e parece que o negócio fica pior. E aí falamos o ditado muito conhecido, eu não aguento mais rezar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tudo porque não entendemos que o primeiro é de Deus, e o que é de Deus, é de Deus. As primeiras horas quando eu acordo tem que ser de Deus. Tudo é de Deus. Então, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Jericó era a primeira, era a primícia. E todas as cidades que o povo de Israel conquistaria a partir dali. Então o próprio Deus disse, olha, Jericó é a minha primícia, é minha. Não toque em nada. Então, nós precisamos sempre trazer à memória, lembre-se, o primeiro é de Deus. Em tudo. Aí nós vamos para o capítulo 7. Vai lá comigo no capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, verso 1, vamos ler até o 5. Diz assim: Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: Não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Para aí, presta atenção, irmãos. Um dos soldados ali, talvez de um líder, um deles chamado Acã, roubou a Deus. Porque isso é o que aconteceu, ele roubou a Deus. E quando nós retemos aquilo que é de Deus, nós atraímos maldição ao invés de bênção. Irmãos, não se iluda.
Não é que Deus não continua operando. Não é que Deus não provê milagres. Mas entenda, você precisa trazer sempre à memória que quando você toca no que é de Deus, quando você não entende o princípio das primícias, que o primeiro é de Deus, e eu não estou falando só de dinheiro, amém? Abra os seus olhos, os seus ouvidos e presta atenção. É tudo. Quando você sempre diz que ama ir à igreja, ama a Deus, mas desde que não tenha nada melhor para você fazer, é complicado. E no versículo 3 e 4 é interessante, que diz que assim, vamos colocar assim, que no início parece que está tudo bem, parece que não haverá consequências ruins. Porque o camarada foi lá, pegou o que era de Deus, ficou quietinho, ninguém sabia. E a vida continua, como diz o mundo hoje, o povo, vida que segue. E de repente, Josué fala, vamos conquistar Ai agora, Jericó desse tamanho, não precisamos fazer nada, é moleza. Vamos lá, aí os caras vão, olham e dizem assim, precisa mandar os 200 mil, 500 mil homens não, Josué. É até covardia, 500 mil homens, 100 mil homens para uma cidadezinha de 2.000 pessoas. Isso é até uma covardia, é até uma vergonha para nós. Vamos só num 2.000zinho ali, só para a gente dizer que vai dar uma brigadinha e está tudo certo. Porque olha que interessante, Acã faz isso e Deus não se manifesta na mesma dizendo assim, Josué, Acã está me roubando. Deus ficou calado. Porque quando nós não entendemos e não temos como primícia que tudo nosso, o primeiro é do Senhor, não é que Ele vai se manifestar e dizer, agora você vai se ver comigo. Não, Ele se cala e deixa o negócio caminhar. E é interessante que aos pouquinhos você vai se enrolando. A coisa vai dando errado e você ainda diz assim, mas o que foi que eu fiz para Deus? Eu não sei. Será que eu sou mais pecador que todo mundo? Cuidado. Porque de início parece que não aconteceu nada. Mas aconteceu o pior. Deus se retirou do meio do povo. Você tem noção do que é você hoje sem o Espírito Santo, irmãos? Você volta às práticas que você praticava assim, no estalo de dedo. Deus se retirou do meio do povo. E olha que interessante, Deus já havia dado a promessa que eles conquistariam toda a terra de Canaã, sim ou não? Mas a promessa, lembra, tem uma condição, ser fiel a Deus. E agora Deus se retira. E olha aí o que acontece, né? No verso 4 e 5, lê comigo aí. Diz assim, portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiu desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo. Se encheu do que, irmãos? E perdeu completamente o ânimo. Fala a verdade, quantos cristãos estão desanimados e com medo do que irá acontecer esse ano, porque vai não sei o quê, porque o mundo vai acabar e é tanta coisa. Aí fica dando vozes à teoria da conspiração e caminhamos assim. Mas abrimos a boca e falamos assim, não, minha fé está no Senhor, minha economia é do reino. Será? Josué, só até aqui, se encheram de medo e desânimo. Sabe aquela história? Eu não dizimo, eu não oferto, porque eu ganho pouco. Mal dá para pagar as minhas dívidas, mal dá para sustentar a minha família. E deixa eu te dizer uma coisa, é justamente o contrário. Você, por não dizimar, por não ofertar, por não ter a primícia de tudo seu, o primeiro é de Deus, seja lá em qual área for, é que você acha que ganha pouco e não consegue prosperar. Porque nós somos provados na dificuldade, irmãos, não é na bonança.
Deus disse que deixou o povo passar por dificuldades para provar o que estava no coração deles, porque alguns de nós nos achamos muito enfesados, muita fé. Eu sou servo de Deus, eu não tenho medo de nada, eu sou fiel. Será? Então nós devemos tomar cuidado que às vezes a nossa vida não rompe, justamente porque não damos prioridade em que tudo nosso, o primeiro é do Senhor. 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, verso 10 e 11 diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Presta atenção. Primeiro vem a semente, e depois o pão. O que acontece se o lavrador comer todo o pão e usar toda a semente para fazer o pão, e não guardar a melhor semente para plantar de novo? Quando acabar aquela safra, ele está passando fome e pedindo emprestado. O verso 11 diz: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Então, o Senhor te dá a semente, é Ele quem te dá o trabalho, e esse trabalho produzirá o pão. Mas se você come toda a semente, ou seja, você não entende que esse trabalho, não pode focar só nele, você tem que focar no Senhor. Uma hora esse trabalho pode se fechar as portas, e aí você não tem mais nem semente e nem pão. Agora olha que coisa incrível. Romanos 11:16 diz assim. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primícias, toda a massa também o é. Se eu não ter na minha vida, em todas as áreas, irmãos, emocional, disciplina em todas as áreas, que eu preciso sempre ter como prioridade as coisas de Deus, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida como igreja, como cristão na terra. Se eu não tiver esse entendimento, o resto, a minha vida por si só, não será santificada. Porque se é santa a parte da massa, a primícia, que é oferecida como primícia, toda a massa também se torna santa. Olha que coisa incrível, irmãos. O que isso quer dizer? Presta atenção. A nossa vitória não está baseada naquilo que temos, e sim naquele que nos fortalece. A vitória de Josué e Israel sobre Ai não era baseado na sua quantidade de guerreiros habilidosos, e sim baseada no eterno que ia à frente deles, porque a guerra ela sempre foi espiritual. Sempre houve guerra de tronos, irmãos. Presta atenção. Toda a região geográfica, todo o país, toda a cidade tem um principado que governa. Isso fica claro quando você vê Daniel orando e o anjo dizendo: o príncipe da Pérsia me segurou e por 21 dias eu tenho lutado e nem estava conseguindo vencer ele. Então nós vamos tomar cuidado, porque a nossa vitória não é baseada nas coisas humanas. Não é baseada naquilo que temos, é baseado naquele que nos fortalece. Só que, para que essa frase seja verdade em minha vida, eu preciso ser fiel. Eu preciso priorizar as coisas de Deus. Salmo 18, 25, se você nunca leu no seu envelope de oferta, aí depois você está lá escrito. Ao fiel ele se revela fiel, ao irrepreensível ele se revela irrepreensível. Então a primícia é sempre prioridade em minha vida e na tua vida. Aí a gente continua. Vai comigo lá no verso 5 aí do capítulo 7. Vamos ler até o 13, diz assim: que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso,
o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Já percebeu que quando somos infiéis a gente ainda culpa a Deus? A gente ainda põe em xeque se foi Deus mesmo que mandou a gente fazer alguma coisa? Isso é desde que o mundo é mundo. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Aí não, tocou no nome de Deus, Deus se levanta, irmãos, cuidado. Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado com o rosto no chão? Deus não estava para muita conversa não, irmãos. Porque se tem uma coisa que irrita Deus, é quando nós deixamos esse espírito de vítima entrar em nós e nós sempre somos o coitadinho da história. Nunca eu estou errado, nunca, é sempre eu sou o coitado, eu sou o perseguido, parece que eu tenho ouro, me pintaram de ouro. E aí Deus diz: cuidado com o ouro dos ídolos. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Irmão, Deus deixou eles quebrar a cara, para depois falar. Roubou, fez o que, irmãos? Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Resistir ao inimigo, né, irmãos? Ou seja, quando você não entende que o primeiro é de Deus, e isso é tudo, acordou, agradece a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, e não é só ler correndo não, leia e pense, medite no que você está lendo. Tenha uma vida disciplinada espiritualmente, senão você não consegue resistir ao inimigo, você sempre está sendo derrotado. Quando você acha que a coisa está dando certo, começa a dar errado de novo. Porque Deus não está no meio daqueles que não priorizam Ele. Não foi isso que lemos? Deus se retirou do meio deles e só retornaria quando eles consertassem aquela situação. Irmãos, disciplina de começarmos o ano na presença de Deus. Olha como é importante. Nossa cabeça fica em muitos lugares. Eu vou passear, eu vou não sei aonde. Mas aonde quer que você vá, eu acredito que tem uma igreja. Não se tira férias de Deus. Nós ficamos arrumando um monte de desculpas, um monte. E nos esquecemos que tudo é disciplina, irmãos. Primeiro de nossas colheitas, ou seja, começa o ano. Por que a gente faz oferta de primícia só no começo do ano? Porque você vai orar, aproveita aí essa semana, ora. Coloca realmente no papel aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai pegar ali a tua oferta, seja lá o que Deus colocou no seu coração, e você vai trazer, porque é a primícia da tua colheita, a primícia do teu salário, daquilo que você ganha. O primeiro é sempre de Deus. Primeiros dias do ano, por isso que nós faremos aqui oração e jejum. Então, a partir de amanhã,
8 da noite, até, a gente fala sábado, mas é até domingo na verdade, porque domingo estamos aqui, 9h30 da manhã estaremos aqui orando, 10 horas tem o culto, então, de segunda até domingo, oração e jejum. Por quê? Porque os primeiros dias do ano precisam ser entregues ao Senhor, para que o nosso ano seja abençoado. Ah, mas não tem nada a ver, pastor, porque dezembro é o 10º mês, não é o último. Janeiro, de Jano, do Deus Jano, irmãos, não importa. Nós temos a cultura aqui na América e em outros lugares do mundo, que janeiro ficou como o primeiro ano do mês. Então, nós vamos entregar ao Senhor. Porque se formos viver o calendário bíblico, o ano começa de fevereiro para março. Mas nós vivemos no calendário grego-romano. Então, irmãos, os primeiros dias do ano é muito importante, se esforce para vir orar. Isso é primícia. Você vai, como aquela pessoa que faz um ano que não vai na academia, ou nunca faz um ano que não dá uma caminhada, dá uma preguiça só de pensar. Mas se você começar devagarzinho, você vai embalar. Depois desses 6 dias, você vai passar um ano orando todo dia. Porque é a primícia do teu dia ao Senhor. Não é? A primeira ceia. Querendo ou não, você às vezes não entende. A primeira ceia do ano, isso é uma primícia. Porque aquele que participa do corpo e do sangue de Jesus tem a vida dele. Então você já começa o ano com uma vida de Cristo em você. Tudo é primícia. Tudo é primícia, irmãos. E quando falamos nessa área de primícias, quando nós não entregamos as nossas primícias, nós estamos permitindo que sentimentos ruins, como medo, desânimo, frustração, não é? Se aposse da minha vida, da minha família. Não foi isso que nós lemos aí? Se aposse da minha vida profissional. Eles perderam a guerra, os soldados foram derrotados. Quando você não tem essa disciplina, irmãos, que o primeiro é de Deus em todas as áreas de nossas vidas, você começa a ficar assim, desanimado, frustrado, culpando Deus. Começamos a questionar, olha o que Josué disse para Deus, se fosse para morrer aqui, deixava a gente antes do Jordão. Ainda culpa a Deus. Está adiante ir para a igreja? Para ir para a igreja minha vida não muda? Não muda porque você não toma vergonha na cara. Porque você não tem disciplina espiritual. Porque você já acostumou com um pai de santo. Alguém para dar um passo em você para a sua vida melhorar. Irmãos, para com isso. É importante a imposição de mãos e cuidado com quem põe as mãos sobre você. É muito importante a oração de um servo de Deus. Ela tem poder, ela tem unção. Mas você não pode ficar fazendo do servo de Deus, de um líder, de um pastor, um pai de santo. Que você vai lá, entrega alguma coisa, você vê que até para o diabo tem que ter oferenda, não é assim? Você tem que levar alguma coisa para ele. E uma coisa que ele goste. Porque se você quer um negócio para arrumar homem, você vai ter que levar um perfume. É o que eles determinam. E você se torna cristão e não quer fazer o que Deus manda. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós começamos a questionar Deus. Começamos a pôr em xeque se realmente a igreja do Senhor na terra é verdadeira, se realmente a palavra de Deus é verdadeira, porque eu não vejo verdade na minha vida, nada muda, e por que na vida do vizinho está mudando? Presta atenção, quantos de nós aqui, irmãos, se fazer uma retrospectiva e olhar e falar assim, meu Deus, depois que eu tomei posicionamento, depois que eu comecei a me disciplinar em algumas coisas, a minha vida deu um giro de 360 graus, hoje eu sou outra pessoa. Porque tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Então, irmãos, nós queremos achar um culpado para tudo, quando nos falta disciplina espiritual. Agora, a falta de fidelidade a Deus traz consequências ruins para nós e para os de nossa casa. Israel era constituída de 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, sim ou não? Cada tribo representava um dos filhos.
ou seja, uma família. Então, a nossa falta de primícia ao Senhor em nossa vida pode trazer problema para toda a nossa família, para toda a nossa casa. Aí o esposo com a esposa não se entende, os filhos observam aquilo e começam a pender para um lado, e começa tudo a dar errado. Por quê? Porque não entendemos que precisamos ter uma primícia, precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. A palavra diz orar em todo tempo. E olha, estou falando de primícia no contexto da lei, viu? Porque Jesus não pedia uma parte, Jesus pedia tudo. Com Jesus, ou você é 100%, 99,9% não entra. Tem que ser 100%. Só que, lê comigo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lê comigo. Porque nós vamos entender que estamos na graça. E o problema é que quando se coloca a disciplina como algo que Deus irá nos punir. Não, irmãos. Deus não irá nos punir. Nós é que trazemos punição sobre nós. Se eu tomo uma garrafa de cachaça por dia, a minha tendência é ter uma cirrose, sim ou não? Então não é Deus que está me punindo, eu estou me punindo. 2 Coríntios 9, para alguns até conhecido, né? Diz assim, 2 Coríntios 9, verso 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia em fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Ou seja, irmãos, nós vivemos no tempo da graça. Não adianta eu ter uma vida de primícia, todas as áreas da minha vida, financeira, dízimo, oferta, enfim. Eu acordo cedo, eu oro, eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, pastor. Glória a Deus. O fariseu também falou isso no templo. E não é que era errado ele orar 3 vezes ao dia. O problema é a motivação do coração. Porque se você tiver essas atitudes por medo, e não por gratidão, por entender que tudo que na graça, Deus só é válido diante de Deus quando você faz por amor. Isso é graça, isso é gratidão ao Senhor. Então não adianta você fazer as coisas, eu vou fazer porque o pastor estava falando lá, irmão, não faça isso. Você tem que buscar em Deus o seu espírito, porque até o amor é um dom. Faça por amor. Olha o consórcio, né, irmãos? Que bênção, glória a Deus, conseguimos levantar o dinheiro e pagar quase 24 mil reais. Isso o consórcio, fora as outras dívidas da igreja. Aí você vê, um tem a disposição de fazer uma coisa, o outro tem a disposição de fazer outra, outros oram, outros ofertam, outros se preocupam um pouco mais, e no final Deus faz o negócio acontecer. Amém? Deus faz, mas é por amor. Você não me verá aqui em cima, irmão, falando assim, olha, irmãos, vamos fazer aqui, se 10 pessoas não trouxer uma oferta aqui de 5 mil reais, Deus vai amaldiçoar. Você não me verá falando isso, porque tem que ser por amor. É difícil? É mais fácil manipular as pessoas, irmãos, vai por mim. É mais fácil prometer alguma coisa para as pessoas, só que diante de Deus não tem valor. Porque diante de Deus é por amor. Moisés, fala para o povo que de bom coração, que tiverem isso no coração, que comecem a trazer o que é necessário para a construção da tenda. E foi tanta coisa que Moisés disse assim, para, não precisa trazer mais não, porque não tem onde pôr. Então tudo é por amor. Só que o amor não anula a justiça. Lembra? O amor não anula a justiça de Deus. Então tudo é por amor, irmãos. Você tem que buscar em Deus e falar, Espírito Santo, em nome de Jesus,
Coloca amor em minha vida para que tudo que eu faça para o Senhor não seja por medo, por acusação, mas seja por entendimento. Que o meu culto a Ti, ó Pai, todos os dias seja consciente, seja uma fé racional. Não por manobras, não por mentiras, mas por amor. Tudo é por amor, irmãos. Agora ainda tem jeito para nós, amém? Ainda tem jeito, irmão. Enquanto Deus estiver falando, tem jeito. O duro é quando Ele fica quieto. Quando Deus se cala, irmãos, aí o negócio fica feio. Porque ou coisa ruim você orar e parece que Deus não está respondendo, sim ou não? Você orar e sentir aquele vazio, falar assim, Deus está escutando, irmãos, mas Ele não quer te responder. Ainda tem jeito. Como é que nós consertamos isso? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Talvez alguns saibam de cor, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aquele dentre vós que disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, a minha primícia também todo dia, irmãos, como Davi orava, Senhor, me perdoa até daquilo que eu nem lembro que cometi. Faça parte da sua primícia. Vai dormir, Senhor. Primeiro você pede perdão pelos pecados que você está consciente, não é? Porque não adianta oração genérica, só você e Deus. Por que Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta? Está falando do secreto, não é? Da intimidade. Existem coisas que você não pode falar na frente dos outros. Então, quando você está falando, Senhor, hoje esse dia, Senhor, eu peço perdão porque eu xinguei, porque eu vi uma coisa que me atraiu, e eu sei que é errado. E vai falando com o Senhor, dá nome ao teu pecado. Confessa. E depois fala, Senhor, até daquilo que eu nem lembro. Porque o cérebro humano não guarda 100% do que você está vendo ou ouvindo. É uma pequena porção que fica ali na sua memória ativa. O resto fica tudo escondido. E é nessas pastas ocultas que o vírusinho chamado Satanás está lá. Na hora que ele quer, ele sai. Então até daquilo que eu nem lembro, Senhor, lava a minha memória com o teu sangue, Jesus. Purifica a minha vida, que eu possa me deitar em paz e acordar em paz. Irmãos, cuidado quando nos seus sonhos é só pesadelo. Tem alguma coisa errada. Cuidado quando nos seus sonhos é sempre sonhando com coisas que você sabe que Deus condena. Será que o diabo está fazendo isso? Ou isso já está dentro de você e quando você dorme, não é? O espanto noturno vem e começa a fazer com que você lembre do que você estava desejando. Toma cuidado. Segundo, Evangelho de João, capítulo 5, verso 14. É aquela passagem que começa com Jesus no tanque de Betesda, mandando o paralítico andar lá, que estava lá no tanque, e depois de toda aquela choradeira, daquele vitimismo dele, por misericórdia, Jesus curou ele, e Jesus depois encontra ele, e diz assim no verso 14, vejo que você está bem, mas Jesus era brincalhão, né, irmãos? Vejo que você está bem, camarada, mas não peca de novo não, viu? Para que algo pior não te aconteça. O cara ficou mais de 20, 30 anos paralítico, irmãos. O que é pior? A morte espiritual e ir para o inferno. Porque é melhor você não ter um pé do que 2 pés no inferno. Lembra? Isso é um simbolismo. Isso é uma alegoria. Então, Jesus foi muito claro. Não é? Meu amigo, agora muda de vida, viu? Abandona o pecado. Não volta a pecar de novo, não. Quando ele salvou a mulher lá disse que foi pega em adultério, engraçado que o homem não estava lá, só estava coitado da mulher. E depois que tudo se resolve, ele diz, mulher, não tem ninguém aqui mais, Senhor, nem eu te condeno, vá e não peques mais, então não abuse da graça, porque você pode acabar em desgraça. Você pode acabar como aquele povo de Hebreus 6, que experimentou da graça, teve experiências com Deus, e se afastaram, apostasia. Esses são indesculpáveis diante de Deus. Isso é muito forte, irmãos, mas está escrito. Então tudo é disciplina.
Eu preciso me arrepender, confessar os meus pecados, mas eu preciso pedir ao Espírito Santo que em Cristo me ajude a não voltar mais àquela prática. Porque se eu estou sempre voltando à mesma prática, é sinônimo que eu não estou tão arrependido assim. E por último, irmãos, lembre-se, o primeiro é de quem é, irmãos? Olha que coisa incrível. Apocalipse 13, verso 8, abram aí. Irmãos, tudo é primícia na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, sempre tem a tua vida em todas as áreas, sentimental, meditação, leitura, enfim, financeira, sempre coloque assim, primícia, grava essa palavra, irmãos. Apocalipse 13, 8 diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertencem ao Cordeiro, que foi morto antes da criação. Algumas versões diz fundação do mundo. Cristo é a primícia de Deus, irmãos. Cristo é a primícia de Deus. E isso se consuma na ceia. Cristo é a primícia de Deus. Por que Deus exige essa primícia de nós em todas as áreas? Porque Ele se fez primícia primeiro. Ele não nos cobra nada que Ele já não fez, irmãos. Antes do mundo existir, Cristo já estava sentenciado a ser o sacrifício vivo que nos traria paz. O Cordeiro Santo, imaculado, que foi sacrificado por nós. E toda a dívida foi paga. Então por que você fica indo de novo fazer dívida, irmãos? Você tem uma dívida, Deus vai lá, provê os recursos, você paga, dali 6 meses você está de novo fazendo outra dívida, irmãos. Até quando você vai tentar a Deus? Porque tudo é disciplina. Às vezes o problema não é que Deus não está me abençoando, porque não é o quanto eu ganho, mas o quanto Deus me abençoa que faz a diferença. Mas é eu não ter a disciplina de buscar em Deus também como manter as minhas contas em ordem. Toda vez que eu ganho 100 reais, eu tenho que ir lá e comprar uma pizza, irmãos. Será que você não tinha alguma conta para pagar, alguma coisa? Lembre-se, o primeiro é de Deus. Agora, 1 Coríntios 15, 20 e 23, para a gente terminar e ir para a ceia. Olha como a coisa é, irmãos. Cristo é a primícia de Deus. Cristo é tudo em nós, irmãos. E sem Ele não há nada. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, eu vou ler numa outra versão. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. De novo, irmãos. Lembra? Primícia é de Gênesis, Apocalipse, e não é só dinheiro, é em todas as áreas da minha vida. Entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, que resolveu abrir mão da primícia, que se chamava primícia da obediência. Não era para ele tocar na árvore do conhecimento, mas ele tocou. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. A maior revelação de primícias está na ressurreição de Cristo. Sempre o primeiro é de Deus. Sempre, irmão, sempre o primeiro é de Deus. Então começa a refletir a partir de agora, se você tem feito da sua vida uma primícia. Não adianta falar assim: a minha vida é um sacrifício vivo no altar do Senhor. É mesmo, irmão? Será que é? Às vezes você não está disposto. Isso é que nem um pai, uma mãe que diz que ama o filho. Eu amo meu filho, bebezinho, está lá com 1 ano, 2 anos. Aí ele não abre mão de assistir uma série que tem pornografia, não abre mão de assistir uma série que tem demônio, porque aquilo fará mal para a criança. Não tem nada a ver.
Então você não é capaz de abrir mão, nem sequer de um horário, de algo que você sabe que aquilo faz mal para o seu filho, e você é capaz de dizer para mim que você é sacrifício vivo no altar do Senhor. Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Imagine um filho. É muito fácil condenar as crianças, mas criança é esponja. O que ela está vendo o dia inteiro? Eu estou com preguiça de fazer um arroz e um feijão, então eu soco bolacha na criança. Você está entupindo, está envenenando o sangue da criança com açúcar, e depois você vem falar para mim: ai pastor, ora, porque meu filho está com diabetes. Por misericórdia, Deus pode até curar, mas você foi o culpado daquela diabetes. Então, irmãos, tudo é disciplina, e a maior revelação de primícia está na ressurreição de Cristo. Então, quando eu ceio, eu estou dizendo que primeira coisa do ano, do mês, no caso hoje, a primeira do mês e do ano, o ano inteiro eu quero ser morto, crucificado em Cristo e ressuscitar com Ele. Todo mês, quando normalmente fazemos a ceia na cabeça do mês, cada igreja tem um costume. Mas por que eu gosto da cabeça do mês? Porque eu estou dizendo que aquele mês inteiro a vida de Cristo está em mim. Então tudo é primícia. Agora, tudo isso, mas todo mundo quer ser rico, sim ou não? Todo mundo quer dinheiro, irmão. Dinheiro é bom. Você não quer, eu te dou meu Pix. Pode mandar para mim que eu estou precisando. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Todo mundo quer dinheiro. Eu não estou falando que você ama o dinheiro. Eu estou falando que todo mundo quer ter um carro, quer ter uma casa, sim ou não? Quer poder dar uma educação melhor para os seus filhos, enfim. Isso é a parte de finanças. Então, ai pastor, eu vou escrever algo que é muito grande. Então, que a tua oferta seja no mesmo nível ou maior do que aquilo que você está pensando. Porque primícia também é profético. Porque você faz algo, mesmo sem aquilo existir, você está fazendo. Porque fé é trazer à existência o que não existe, isso também é primícia. Tudo é primícia, irmãos. Se eu for abrir aqui para primícia, nós pregamos um ano inteiro. Tudo é primícia, amém? Fica em pé no seu lugar. Nós vamos orar, quem vai servir a ceia. Nós vamos orar pelos elementos. E depois, nós vamos dar ceia, nós vamos orar. Orar, pedindo perdão a Deus. Agradecendo pelo privilégio de primeiro dia do mês, primeiro mês do ano, nós já passarmos na presença dEle, ceando, dizendo que Ele é a primícia da morte, que Ele morreu e ressuscitou primeiro. E um dia, todos nós que iremos morrer e iremos ressuscitar nele, porque diz Hebreus que há uma só morte, não é? E depois disso vem o julgamento. Então, irmãos, tudo é primícia, amém? Tudo é primícia. Guarda isso no teu coração. Isso é disciplina. Tudo é primícia. Priorize sempre o teu melhor do teu dia, quando você acorda. Por que é o melhor do dia? Porque sua mente está limpa. Para o Senhor, ore, leia um versículo, acorde 10 minutos mais cedo, antes de trabalhar, ore, medite na palavra, porque a palavra não é só ler, você tem que ler e meditar. Tua vida profissional, primícia, chega no teu serviço, irmãos, esse serviço é um lugar muito de perturbação, você não tem olhos, se você, não sei você, eu creio na unção, então como nós somos uma igreja que crê nisso, pega teu óleo ungido, unge as tuas mãos, chegou lá, mega na tua mesa, Senhor, eu unjo todo o meu ambiente de trabalho. O diabo fica daqui para fora. Quem entrar aqui, o diabo fica lá e ele entra sozinho. Consagre o seu dia, consagre o seu trabalho, consagre tudo, consagre a sua vida em primeiro lugar a Deus. Isso é primícia. Amém? Estenda as suas mãos para cá.